Bom dia, gente. Que o Senhor nos visite essa manhã com autoridade, com poder, com a graça, com a misericórdia e com as mãos grandiosas dele. Nós vamos iniciar essa manhã mais um dia de princípios, e eu creio que é mais um dia em que a graça do Espírito ela vai te alcançar para que você possa viver um milagre, para que você possa tomar posse do sobrenatural, para que você possa tomar posse do extraordinário. Só um minutinho, irmãos. Só um minutinho. Pronto. Peço aos irmãos que chegaram que já compartilhem a live com pessoas, para que pessoas sejam alcançadas e para que o reino de Deus, bom dia a todos, seja visitado, né, irmãos? Por almas. Porque nós iremos no dia do juízo final, bom dia, ou no dia que nós fomos recolhidos, vamos prestar conta, bom dia, das pessoas que poderíamos ter ganhado para Jesus, que nós não fizemos questão de ganhá-las. Amém, irmãos? Então que você essa manhã possa ser um evangelista, né, desse ministério. Você possa evangelizar para a obra de Deus, para o reino de Deus. Você possa ganhar almas para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja engrandecido, glorificado e exaltado. Um ótimo dia para vocês, um excelente dia. Nós vamos orar para apresentar essa live. E hoje eu tenho um assunto muito bacana, muito profético. Eu gostaria de dizer, falei bacana, para conversarmos essa manhã, né, irmãos? Porque a palavra diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas esse maior se torna em nós quando nós nos lançamos para viver a totalidade de Deus. Talvez você chegou aqui, prosperidade mesmo, por conta de um problema, por conta de uma doença, por conta de uma relação. Todo mundo tem um problema ou uma causa que ainda não foi resolvida. Eu também. Mas quando nós entendemos que maior é o que está em nós, que é a legitimidade com o Espírito, que é o relacionamento com o Espírito Santo, que é a profundidade do Espírito Santo, nós começamos a compreender que se torna maior em nós aquilo que nós buscamos mediante a presença do nosso Pai Celestial. E você que tem estado aqui às manhãs, você não é uma pessoa que está, como muitos a gente conhece, bom dia, que estão em busca de ventos. Tem um vento que sopra aqui eu vivo, tem um vento que sopra ali eu vivo. São os que têm base nas emoções. Escute isso, porque isso é muito profético. Nós não temos base nas emoções. Nós estamos solidificando a relação com o Espírito Santo de Deus. Nós estamos solidificando a nossa relação como filhos erguidos, chamados pelo trono da graça de Deus. Nós não somos levados por ventos de doutrina. Nós não somos levados porque aqui eu estou ouvindo a verdade, então eu vou para outro lugar que eu escute uma mentira. Ah, pastor, eu vou viver isso, eu vou viver aquilo. Não. Nós temos vivido a doutrina do crescimento através da palavra de Deus. E eu quero que você entenda, porque eu principalmente, que atendo muitas pessoas e que converso com muitas pessoas, porque eu tenho uma causa urgente, porque eu estou passando por um problema, porque isso está me frustrando. Irmãos, se a palavra diz que maior é o que está em nós
do que o que está no mundo. Então pense comigo. Não é sobre isso que eu vou falar sobre um outro tema muito mais profundo, que eu gostaria que muitas pessoas estivessem aqui. Mas deixa eu falar algo para você. Bom dia. Se maior o que está em nós... Eu botei a blusa ao contrário. Eu acho. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então pense comigo. Como que o que está fora pode afetar o que está dentro de mim? Será que vocês já começam já a entender a conexão da inteligência espiritual? Pense comigo. Se maior o que está em nós do que o que está no mundo, como o que está fora pode me afetar ao ponto de eu querer desistir? A ponto de eu querer olhar para trás? A ponto de eu andar desesperado, abatido, debilitado, constrangido? Faz algum sentido, irmãos? Você que já chegou aqui, curta a live. Estamos com muito pouca curtida para a quantidade de pessoas que temos na live. Compartilhem. Amém? Todos vocês ativem o Heart-me como a auxiliadora chegou aí fazendo, como os irmãos já ativaram. E vocês curtam, compartilhem e ajudem as vendas. Amém? Para que nós possamos continuar propagando a obra de Deus aqui pelas manhãs. Então vamos ter a compreensão do que o Espírito está falando conosco. Se maior o que está em nós, por que qualquer coisa que se levanta contra mim eu estou abatido, irmãos? Eu estou debilitado, eu estou querendo desistir? Se um relacionamento acabou a vida cristã daquela pessoa. Ela está depressiva, ela está humilhada, ela foi... Porque não tem base. Porque se maior o que está em nós do que o que está no mundo, a palavra está dizendo que nada em torno pode tirar aquilo que eu conquistei, que é maior. Ninguém pode me afastar da totalidade daquilo que Deus tem preparado e projetado para mim. Ninguém vai poder desabilitar os projetos de Deus. Michele, que você tenha muita paz, muita alegria e muita estabilidade na sua vida financeira, material e emocional. É propósito de leveza, de tranquilidade, de alegria, de momentos bons, de construções proféticas, e validar aquilo que eu estou falando hoje, que maior o que está dentro de você do que o que está no mundo. É quando, irmãos, nós temos o Espírito Santo, o mundo inteiro pode estar abaixo, mas eu estou inteiro. Quem aí está entendendo o que a pastora está falando e tem vivido isso? O mundo inteiro pode estar abaixo, mas eu estou inteiro. Sabe por que eu estou inteiro? Porque eu estou conectado com o que é maior. E se eu estou conectado com o que é maior, o menor pode diluir o que é maior? Vamos fazer uma reflexão profética aqui essa manhã? Vamos ter um entendimento da graça aqui essa manhã? Se eu carrego o que é maior, como o que é menor, que é o externo, porque Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, curados. Como que as coisas externas, elas podem me diminuir da maneira como eu estou vivendo? É porque eu ainda não tive a compreensão de que para eu carregar o que é maior, eu preciso deixar de lado as coisas que estão em torno. Eu preciso ter um foco na graça. Eu preciso ter foco no Espírito. Eu preciso olhar para as direções do céu e dizer: maior é o que está em mim do que aquilo que o mundo tem a oferecer. Talvez o que está em torno de você, Adriana, que você carregue o que é maior dentro de você, que é o Espírito. E que as coisas externas, elas não tenham legitimidade nenhuma sobre você. Porque eu tenho colhido o testemunho de muitas pessoas aqui que, como eu, vivem problemas, porque eu também vivo, irmãos. E talvez os problemas que eu vivo, talvez você não suportaria. Você já tinha abandonado a obra, você já tinha abandonado ovelhas, você já tinha largado tudo de lado, porque se você está focado em sentimento, se você está focado em pessoas, você não resiste no dia mal. Você só vai poder resistir no dia mal quando você tem a compreensão que o que você escolheu carregar, que é a presença do Espírito Santo, se torna maior do que qualquer outra coisa, do que qualquer palavra, do que qualquer traição, do que qualquer problema que se levantou contra você, porque o Senhor dos Exércitos é quem garante você no meio da fornalha.
Ah, pastora, ora por mim que eu estou no meio de uma fornalha. Mas e se a fornalha é o lugar que Deus colocou você para tratar você? Já parou para pensar nisso? Porque existem fornalhas que são direcionadas a nós, para que nós possamos crescer em unidade, para que nós possamos crescer na visão espiritual, para que nós possamos viver o avanço da glória, da graça, do Espírito Santo de Deus. Bom dia, gente. Então você olha e você carrega a proposta do imediatismo. Mas Deus, ele não trabalha com imediatismo. Deus trabalha com aquilo que nós necessitamos. E talvez você tenha um problema que na tua visão é urgente. Precisa se resolver urgente, porque Deus precisa fazer. Ok? Mas enquanto você não tiver o entendimento de que você tem dado mais legalidade ao que está fora do que aquilo que teria que estar dentro, que é o Espírito Santo, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai atingir ponto nenhum. Você não vai passar de nível. Porque toda hora você volta para dar audiência às coisas que o diabo tem levantado em torno de você. Toda hora você volta para olhar. E aí eu vou chegar onde eu queria. Essa manhã eu gravei um vídeo. Eu gravei um áudio, eu acho. Falando sobre as mentiras que contamos para nós todos os dias. Ah, pastor, eu estou lutando por uma restauração no meu casamento. Mas toda hora retrocede. E de vez em quando bate papo com alguém que está fora do contexto daquilo que Deus te mandou. Ah, eu estou lutando, minha vida espiritual, estou posicionado, eu levo vida de oração, eu estou posicionado na vontade de Deus. Mas é uma mentira que você contou para você mesmo. Porque eu falava essa manhã, a árvore nós conhecemos ela pelos frutos, não é pelas coisas que acontecem em torno. Porque Deus nunca disse que você não teria problema. Deus nunca disse que você não enfrentaria deserto. Deus nunca disse que você não teria batalhas. Bom dia. Mas o que nos relaciona com Deus são as ferramentas da intimidade. Porque quando nós olhamos para nós e dizemos, Senhor, tudo pode estar abaixo, mas a minha vida espiritual não pode. Todo mundo, bom dia, pode romper comigo, mas a minha vida espiritual não pode estar quebrada, não pode estar rompida. Eu não posso estar desabilitado dentro do processo, do projeto e das atividades que Deus me chamou para viver. Mas nós somos tão crus. Eu vou te contar pessoas cruas, para você poder entender. Tá alto o som, né, irmãos? Tá alto o som? Eu vou te contar sobre pessoas cruas. Elas iniciam na fé, aí elas sentem alguma melhoria, e elas começam a abandonar o propósito. E quem é que está nisso? É Deus ou é o diabo, irmãos? Ah, eu tenho um problema, começou a melhorar, ela não investe mais na vida espiritual dela, porque nunca Deus esteve como maior dentro dela. Mas aquilo que gerou o problema era maior do que a totalidade de Deus na vida dela. Então isso é muito grave quando nós olhamos para nós e diluímos a proposta de Deus para vivermos a proposta do sentimento. Grave bem isso que eu estou falando com você. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar a live. Compartilhe aí pelo menos com 10 pessoas, para que o Espírito Santo fale com pessoas através da tua vida, né, irmãos? E para que você tenha galardão lá no céu. Quando nós viemos para a presença de Deus por uma questão, e aquela questão começa a ser resolvida, Elinaldo, que maior o que está dentro de você do que o que está no mundo. Que o que está fora nunca possa quebrar aquilo que você tem construído com Deus. Porque desertos vamos viver, traições vamos enfrentar, desonra pessoas vão gerar em torno de nós. Mas quando nós temos a base do Espírito, nós sabemos que o que está em torno não pode atrasar a proposta de Deus sobre nós. E eu quero que você entenda sobre isso. Eu quero que você compreenda sobre isso. Porque
Tantas outras vezes, vocês que estão aqui tentaram viver uma vida cristã. Ah, porque eu tentei ser cristão, eu tentei ter intimidade com Deus, mas no primeiro problema, o diabo quebrou você ao meio. No primeiro problema, Satanás quebrou você no meio. Ele tirou de você a legitimidade da construção, prosperidade. E você começa a olhar para você e dizer: pastora, estava indo tudo bem, mas eu acabei caindo. Nunca esteve bem. Você se iludiu que você estava vivendo bem. Você se iludiu que estava vivendo uma vida cristã. Você se iludiu que estava caminhando numa trajetória profética, quando na verdade você não estava vivendo nada de profético. E isso eu chamo de quando nós carregamos mentiras selecionadas por nós e que, contadas muitas vezes, elas passam a ser uma verdade. Quem que você conhece alguém que quando você vai orientar ela acerca da vida cristã, ela diz assim: não, eu levo vida de oração, estou posicionado. Tu olha para a pessoa, tu vê que a pessoa está quebrada, que ela nunca esteve posicionada em nada. Tu olha para ela, tu vê que ela não leva uma vida de oração, porque quem leva uma vida de oração leva uma vida de controle. Agora, tem pessoas que oram, mas por estarem quebradas, as suas orações não são ouvidas, porque elas são quebradas não por um deserto que o Senhor levantou para elas viverem, para aprimorar elas, mas elas são quebradas pelas suas próprias escolhas. E quando eu estou quebrado pelas minhas próprias escolhas, eu começo a gerar um sistema de manipulação. Eu quero manipular Deus. Ah, porque isso aqui na minha vida está dando errado. O Senhor tem que resolver isso aqui na minha vida. Isso aqui tem que se cumprir no meu destino. Ah, o Senhor tem que operar na minha vida. E ali aquela pessoa, ela vai ficando constrangida no meio do caminho, quebrada, desabilitada. Porque ela conta uma mentira tantas vezes para ela que ela acredita. Irmãos, quantos de vocês, eu vou dizer das minhas ovelhas, que eu atendo, que quando eu vou fazer mentoria querem pregar para mim, que estou aqui ensinando. Eu acho engraçado que eles falam as mesmas palavras que eu falo pregando para mim. Eu morro até de rir depois. Falo como é engraçado as pessoas, né? Por quê, irmãos? Porque a pessoa, ela quer pregar, mas ela não quer viver. Então ela vai carregar o posicionamento mentiroso que ela está posicionada. Mas e os frutos? E os frutos? Cadê os frutos? Não tem. Eu tenho uma pessoa que me liga, irmãos, é íntima, tá? Tudo que eu falo, ela fala pra mim. E eu fico rindo. Não é nenhum de vocês está aqui não, tá? Pode ficar em paz. E eu fico rindo, morro de rir. Porque a gente olha, a gente vê que ela não está vivendo ainda a cura, mas ela quer pregar sobre cura. E isso nada mais é do que uma mentira, que a pessoa conta tantas vezes para ela, que ela acaba acreditando naquilo. Aquilo passa a ser uma bandeira para ela, uma música. E ao invés dela lidar com a realidade, ela carrega uma fumaça espiritual de Satanás, que impede ela de viver a totalidade de Deus. Irmão, já liberar o baú aí, Elinaldo, que a tua vida seja visitada pelo Espírito. As ofertas que você proporcionou aos seus irmãos, eles vão botar no altar, serão visitados, e que você também seja visitado pelo derramamento das ofertas, do sangue, tá? Então, irmãos, quando eu estou posicionado, quem lembra quando Deus pediu Isaac a Abraão? Deus pediu Isaac a Abraão. Abraão não cogitou. Pegou o menino, pegou o cutelo, subiu para poder sacrificar o menino. Talvez Deus está pedindo algo a você que tem que ser gerado um sacrifício. Eu não estou falando financeiro, não. Também pode ser financeiro, é cada um, Deus fala com cada um do jeito que quer. Talvez é um relacionamento, talvez é um pensamento, talvez é um comportamento, talvez são atitudes que são mentiras contadas tantas vezes que na tua cabeça você diz que está posicionado. Ah, porque eu estou posicionado, vivendo a fé. Você não dá legitimidade ao Espírito para trabalhar, porque você já sabe.
Ah, porque eu estou fazendo isso, eu estou vivendo isso. Mas a gente olha e vê que você não está vendo nada. Por que você não está vendo nada? Porque você não tem fruto. Porque o fruto, irmãos, ele começa, não é na riqueza, na prosperidade, mas é no comportamento. O fruto, ele começa a ser revelado pelo Espírito Santo, é um treinamento. O Espírito Santo vai te treinar no teu comportamento. Ele vai olhar para você e vai ver, ó, entreguei um pouquinho. A pessoa reagiu. Aí o Espírito Santo entrega mais um pouco. Aí você reage. Porque tem pessoas que é o seguinte, eu vou te contar quem são elas. Elas não podem, desculpa, irmãos, elas não podem viver uma cura. Porque se elas viverem, bom dia, uma cura, elas abandonam imediatamente a obra que elas faziam parte. Certo ou errado, irmãos? Quem conhece pessoas assim? Eu conheço assim, ó. Eu já perdi até a conta. Recebeu uma cura, ela tinha demônios no coração, na alma, perturbações mentais, melhorou um cadinho, porque, irmãos, se você não viver a renúncia, o diabo volta. O diabo se esconde, mas ele vai voltar na primeira oportunidade. É isso que nós não acordamos para a vida e começamos a entregar as toalhas. Ficamos somente colocando panos de saco para segurar defuntos como rispa. Obrigada, Michele. Deus abençoe. Eu vou botar, mas aí ele não deixa. Ele dá uma lixeira. Ele dá uma lixeirinha. Aí se eu jogar pra cima ou pra baixo, ele entra na lixeira e some. Por isso que eu sou obrigada a deixar aí. Porque até me atrapalha que fica em cima do meu rosto. Então, irmão, nós temos a autoridade de ficarmos segurando com pano de saco os defuntos, como Rispa fez. Mas Rispa ficou segurando o defunto porque ela não queria lidar com a realidade que os meninos estavam mortos. Tem propósitos na tua vida que já morreram há muito tempo, mas você fica de ilusão, que eu estou posicionado, que eu estou vivendo meu propósito. Você não está vendo nada, porque Deus não te chamou para ver nada disso. Deus te chamou em primeiro lugar para viver uma proposta. Irmãos, eu vou contar um testemunho pessoal para vocês. Bom dia, gente. Quem não seguiu a pastora, segue. Eu estou há dias reorganizando minha casa, pintando, limpando algumas coisas, jogando coisas fora, mudando posição dentro de guarda-roupa. Todo dia eu estou descendo com bolsas no carro. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou vivendo um período novo de vida com Deus. E Deus falou assim: você vai botar a tua casa abaixo, porque eu tenho que fazer algo na tua vida. Mas primeiro eu quero ver tudo diferente. Irmãos, e eu automaticamente falei, vou mudar a cor dessa parede aqui. Aquele móvel ali vai sair. Essa escada aqui eu vou repintar ela. E eu tô fazendo as coisas. Ontem mesmo eu fiquei até tarde fazendo as coisas. Tinha um tecido no sofá, eu arranquei o tecido. Tô esperando fazer um solzão que eu vou botar o sofá pro quintal para lavar. Revalidando coisas. Porque muitos de nós queremos viver restauração, mas não queremos restaurar aquilo que Deus nos manda. Para mim, irmãos, a maior dificuldade do mundo, para você pode não ser, mas para mim é cuidar de uma casa. Porque eu trabalho desde os 14 anos. Então, eu fui acostumada a sempre ter uma pessoa que fizesse isso para mim, porque eu podia pagar. Mas só que hoje eu tenho outras prioridades. Então hoje eu não estou pagando ninguém para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Escuta, Deus falou para mim, eu quero que você faça isso. Sabe por quê, irmãos? Tem coisas que Deus vai chamar você para viver. Você vai olhar, vai parecer um monstro, mas ali Deus está tratando algo dentro de você que precisa ser tratado. Faz parte de um processo de restauração que Deus quer que você viva. Faz parte de um processo de validação que Deus quer que você coloque os teus pés. E nós ficamos olhando, não. Aí eu vou virar para Deus e vou falar, não, Deus, eu vou mudar o que na minha casa? A minha casa já tá boa. Irmão, se Deus está me convidando a gerar uma restauração física na minha casa, quem sou eu para dizer que não? Eu tenho que entender, irmãos. E eu comecei a olhar coisas com o olhar da fé e falar, peraí.
Peraí, tem coisas aqui que precisam sair daqui, tem coisas aqui que precisam ser jogadas fora, tem coisas que precisam ser... E comecei a encher a mala do carro, descer para jogar fora. Coisas que não faziam sentido estarem aqui. Mas que a rotina, ela não nos deixa enxergar pequenos entulhos. Deus! A rotina não vai permitir que você enxergue certos entulhos espirituais que você está carregando. Meu Deus! Por quê? Porque você carrega o brilho de que você está posicionado. Irmão, me diga uma coisa. Quem está posicionado precisa mudar alguma coisa? Diga pra mim aí. Se quem está posicionado precisa mudar alguma coisa. Bom dia, gente. E eu, cheguei na sábado de madrugada, né? Praticamente não descansei. Cheguei, fui para mercado comprar coisa, resolver coisas. Fui agitar uma comida que as meninas fazem, mas às vezes eu também gosto de fazer uma coisa para elas. Ontem eu tinha que resolver algumas coisas. Cheguei e peguei para resolver algumas coisas na casa. Falei, vou resolver. Falei para minha filha, pega a chave de fenda, pega isso. Tem um quarto de ferramenta. Eu joguei um monte de coisa fora. Coisas que estavam sem tampa, fios que não faziam sentido. Fui embrulhando tudo, botando nos sacos para descer pro lixo. E aí Deus falou comigo, não tem nada para você organizar. Porque tem lugares que você não quer entrar. Porque você não quer lidar com certas realidades, certo ou errado? Então você cria uma nuvem de fumaça de que você não tem, não, você está posicionado. Tua vida é no joelho, mas não é nada disso. Não é nada disso que você vive. As dores que você carrega emocionais, elas fazem você carregar uma mentira que você conta pra você todo dia. Que você está vivendo posicionado, que você está isso, que você está aquilo, que você está construindo coisas e você não está nada. Sabe o que Deus falou pra mim? Eu quero que você reprograme toda a tua casa. Minha casa é grande, irmãos. Minha casa tem 3 andares. E eu falei, Senhor, eis-me aqui. E desde que eu voltei sábado, cansada, eu falei, eu vou começar a botar em prática aquilo que Deus me mandou colocar. Eu vou começar a organizar algumas coisas, mudar coisas de posição, cesto de roupa, coisa disso, coisa daquilo, não sei o que para máquina de lavar. Eu comecei a anotar coisas que precisam ser reposicionadas por ordem do céu, porque nós queremos viver grandes coisas, mas não queremos viver as pequenas. Escuta isso. Nós queremos viver grandes coisas. Ah, porque eu estou vivendo isso, que eu estou vivendo o meu propósito. Porque, irmão, ninguém vai viver o propósito sem antes mudar o que está dentro. Entenda bem isso que o Espírito Santo de Deus está falando com você hoje aqui. Ninguém vai chegar em propósito nenhum sem antes mudar aquilo que Deus chamou para viver. E se Deus me chamou para restaurar minha casa, é porque tem algo na restauração da minha casa que precisa acontecer dentro de mim. Quem aí está entendendo isso? E o mais interessante é que de sábado eu cheguei em casa, eu comecei a olhar coisas que eu não enxergava. Tá entendendo o mistério? Eu comecei a prestar conta, prestar atenção em coisas que eu não estava prestando atenção. Porque nós carregamos a soberba gospel de que estamos posicionados. Ah, eu estou posicionado. Se Deus te chamou hoje para restaurar a tua casa, é porque teus filhos estão precisando ser restaurados. Escuta isso. É porque você precisa ser cuidado por dentro. E o que representa uma restauração dentro de uma casa, irmãos? Quem é que pode me definir aí? Você que me acompanha aí todo dia, você que me escuta. Quem é que pode ouvir aí o que a pastora está falando? Bom dia, gente! Quem não seguiu a pastora, segue por gentileza. Se Deus te chamar para restaurar a tua casa hoje, o que isso representa? Casa representa o quê, irmãos? Intimidade. Casa representa o quê, irmãos? Intimidade, obediência.
A casa representa a intimidade. Nós começamos a dizer que somos íntimos de Deus, mas vamos nos perdendo no meio do caminho por conta daquilo que carregamos. Tô posicionado. Posicionado em quê, se você não tem fruto? Posso ser profeta de Deus na tua vida? Posso liberar a palavra profética para a sua vida? Foi uma das coisas que a Adriana me contou. Pastora, eu não ligava para minha casa. Até que eu comecei a vir para esse ministério e hoje eu estou acertando portas, eu estou cuidando de coisas e Deus me mostrou um ministério por trás disso. Deus falou assim, olha, toda vez que eu convido alguém para restaurar sua casa física, é porque tem restaurações grandes no campo espiritual. Então se Deus, porque eu vou viver isso, porque eu vou ver aquilo, você não vai ver nada. Exatamente, você não vai ver nada enquanto você não viver a restauração que Deus chamou você para viver. Muitos de nós estamos quebrados porque estamos nos alimentando de mentiras. Eu vou tendo pessoas o dia todo, irmãos. Porque eu estou vivendo meu propósito. Porque tudo eu estou orando. O que adianta orar se você não aceita a restauração de Deus? Se quando Deus usa um servo para falar com você, você já sabe. Você já está posicionado, você já vive, você já isso, você já aquilo outro, quer você isso, quer você aquilo. Mas o servo olha para você e vê que você está quebrado. Porque quem está quebrado não consegue construir. Por que não consegue construir? Eu consigo construir um muro em cima de um muro quebrado? Quem pode me dizer? Primeiro eu tenho que restaurar um muro para depois eu construir algo. Eu não posso querer construir coisas enquanto eu não restaurar aquilo que dentro de mim precisa ser restaurado. E é sobre isso que o Espírito Santo de Deus está falando com você hoje. Nós temos que lidar com as realidades. Porque, irmãos, qual é o problema de Deus te chamar para restituir algo, para reconstruir algo e você dizer que você não precisa? Qual é o problema que você tem com isso? Porque você ainda carrega mentira do Egito. Eu estou aqui contando para vocês. Eu vim de viagem e o Senhor falou, eu quero que você mude a posição na casa toda. E eu comecei a olhar coisas e falei, vou começar a revalidar algumas coisas aqui dentro. Tem algumas coisas aqui que eu vou organizar. Tem algumas coisas aqui que eu vou refazer, porque o Senhor está mandando eu fazer. Mas qual é o problema de eu dizer para vocês que Deus mandou eu restaurar a minha casa física? Qual é a dor que tem nisso? Alguém pode me dizer? Existe dor nisso? Existe dor, irmãos? Eu dizer para vocês, olha, o Senhor mandou eu restaurar minha casa física. Organizar algumas coisas, jogar outras coisas fora, mudar a cor disso, mudar aquilo. Existe dor nisso? Não! Isso é realidade. Porque se eu não viver essa realidade, eu não vou chegar onde Deus quer que eu chegue. Entenda isso, irmãos. E por que não lidar com os fatos, Ruth? Por que a gente fica enganando fatos? Não preciso, que eu estou posicionado, que eu estou levando uma vida disso. Irmãos, até dentro do posicionamento, Deus vai te chamar para ter outro posicionamento. Foi assim com Elias. Elias confrontou os profetas e depois teve que ir para dentro da caverna ser tratado mais um momento. Porque nós nunca, na presença daquele que é grandioso, estaremos 100%. Estaremos sempre na dependência. E se você hoje começa a dizer que você está levando vida disso, daquilo, você começa a dizer para Deus que você perdeu a dependência. Você começa a dizer para Deus que Deus está em segundo plano e que a tua mentira emocional, ela carrega o primeiro plano no pódio. E nós temos que tomar muito cuidado com as mentiras
que carregam ilusões. Pecado de mentira e demônios que carregam ilusões. Então tem demônios que alimentam mentiras e demônios que geram alimentação de ilusões. Tem gente que ela carrega um brilho religioso. Porque ela está posicionada, porque ele vive vida de oração, porque ele isso, mas ela não tem fruto. Ela não vive fruto. Porque quem olha para ela, vê que ela está vivendo uma vida quebrada. Vê que tem algo nela que não está certo, que ela está vivendo uma vida espiritual quebrada. Então me diga uma coisa, irmãos, tá muito baixo o som, irmãos, tem um cachorro que uiva aqui do vizinho, pensa num capiroto. Então eu pergunto a você, até quando tu vais viver colocando pano de saco para esconder os defuntos? Irmão, deixa eu te contar algo aqui muito profético. O que acontece com o defunto no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto dia? O que começa a acontecer com os defuntos? Diga aí pra mim. O que começa a acontecer com os defuntos? Ninguém sabe. Que começa a decompor. Cheira mal, decompõe. Apodrece. Adianta eu esconder algo que Deus me chamou para viver? Vai acontecer o que comigo, irmãos? O que vai acontecer comigo se Deus me chama para viver uma realidade e eu lido com ela como se não fosse uma realidade? Sempre contando uma mentirinha para coisas que eu tenho que assumir como realidade. Eu posso olhar para o corpo morto e dizer, não, tá vivo? Tá ali os abutres querendo comer a carne. E eu tô com um pano ali porque eu não quero lidar com a realidade daquilo ali que já cheira mal. Então é sobre isso que o Espírito Santo de Deus está falando com você hoje. Pare de lidar com as coisas como se você soubesse de tudo que você não sabe. Irmãos, eu estudo palavra praticamente o tempo todo. Eu estou espiritual o tempo todo. E Deus me chama para viver restaurações. Porque eu não sou Deus. Eu sou apenas uma mensageira da graça. Vê se você entende. Eu sou uma mensageira levantada para pregar o Evangelho. Mas eu não sou Deus. E apesar de todo o meu conhecimento, de toda a minha inteligência, ponto. De vez em quando Deus vai me colocar inerte, para que Ele possa me restaurar em alguma coisa que talvez eu não entenda que precisa ser restaurado, mas que eu preciso. Eu não preciso, que eu estou levando uma vida de posicionamento. Eu vou dizer para você que você carrega mentiras. Porque vai ter áreas da tua vida que Deus vai pedir renúncia. Vai ter coisas da tua vida que Deus vai mandar arrancar. Vai ter outras que Deus vai mandar você se posicionar se você não sabe nem o que vai acontecer, mas você está posicionado vivendo a proposta de Deus. E terão casas que para o propósito de Deus se cumprir, ela vai ter que ser restaurada. Por quê, pastora? Porque Deus é que conhece, irmãos, o íntimo daquilo que nós carregamos. Deus é que conhece o íntimo da nossa vida espiritual. Deus é que conhece o íntimo do nosso futuro. Alguém aqui sabe sobre o seu futuro? Você não tem nem ideia sobre o teu futuro. Mas você tem uma ferramenta hoje, que é o hoje. Que é hoje Deus chamar você para lidar com realidades e você tomar posicionamento dentro delas. Exemplo. Eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor, irmãos, que num casamento você viveu uma traição. Aí você resolveu ficar com a pessoa de volta, né? Você resolveu
se conectar com a pessoa e tal. Você acredita que só o fato de morar com essa pessoa dentro da casa já está resolvido o problema? Quem você acha que só voltar a morar com a pessoa na mesma casa? Vamos supor que tua esposa ou teu esposo está morando com um amante. Aí ele volta para casa, ela volta para casa. Aí vocês voltam a morar na mesma casa. Só isso é suficiente? Ou é necessário lidar com o que aconteceu? Lidar com o que aconteceu para restaurar o que viveu. Sabe por que tem que lidar? Porque senão quem traiu vai voltar a trair. Porque na cabeça dele, não teve preço nenhum. Então, eu vou voltar a fazer. Porque o espírito da prostituição não foi vencido. Graça, que você tenha, que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Que você tenha a totalidade do Espírito Santo dentro de você. Prosperidade, crescimento, desenvolvimento da graça do eterno na vida de vocês. Então escute bem, porque isso é muito profético. Se eu não lido com a realidade, né, irmãos? Quem traiu vai voltar a trair. Não tem conversa. Porque aquela pessoa, ela não quer lidar com as consequências da traição. Certo? Ela não quer lidar com as consequências. Ela está carregando mentiras emocionais, que ela está posicionada, que ela está vivendo isso, que ela está vendo aquilo, não está vendo nada. Porque ninguém é restaurado de um adultério em dias ou meses. Esquece isso. Ninguém, irmãos. Se você veio de um casamento que teve adultério, não se iluda que a sua mulher está 100% mudada e seu marido está 100% mudado. Isso é uma tratativa diária com o Espírito Santo de Deus. Se a pessoa, não, minha mulher está restaurada, isso é mentira. Não caia nessa ilusão, porque o diabo está te engrupindo para depois te envergonhar de novo. A pessoa tem que estar disposta a ser restaurada e ela tem que lidar com as consequências. Ela vai ter que ouvir besteira, ela vai ter que entender que ela que errou. Como que uma pessoa pode ser restaurada se ela não diz que não tem erro? Posso ser restaurada se eu não entendo que estou vivendo errado? Diga aí para mim. Quem pode viver uma restauração se ela não assume os seus erros? Se quando tem um confronto, ela ainda conta mentira. Essa pessoa está posicionada a ser mudada? Diga aí pra mim. Não. Ela não está posicionada. Assim somos nós com Deus. Ela quer viver no engano. E talvez o engano seja aqueles 5 minutos de paz que ela está vivendo. Ah, porque eu estou vivendo uma paz, eu não preciso mais lidar com realidades. Cuidado com isso. Não é assim que Jesus trabalha. Não é assim que as coisas de Deus acontecem. Não é assim que uma casa é colocada de pé. Não é assim que a tua vida espiritual é colocada de pé. Não é dessa maneira que você vai chegar em lugar nenhum. Isso aqui não é lugar de pergunta não. Irmão, pode bloquear, tá? Por favor, tá? Para não perder tempo, para não tirar a minha visão, que isso aqui não é talk shop, não. Pode bloquear, tá? Por gentileza. A gente não perder muito tempo, não. Qualquer coisa que venha para atrasar o que está sendo falado, pode bloquear, tá, irmãos? Por gentileza, para a gente não perder nosso tempo. Então, escute bem o que eu quero dizer a você. Ninguém vai viver uma restauração. Estou dando exemplo do casamento. Ah, pastora, vim de uma traição, minha mulher me traiu. 3 meses depois está restaurado. Mentira. A pessoa vai voltar a te trair de novo. Não se iluda. Não se iluda. Volte e se posicione com Deus. Porque o diabo já entra de novo. Porque aquela pessoa, ela não está lidando com as realidades daquilo que ela plantou. Mesma coisa somos nós no campo espiritual de Deus. Não, porque eu estou posicionado, porque eu estou vivendo a fé, porque eu estou bem-vinda, missionária, porque eu estou vivendo a proposta de Deus. Não está vivendo a proposta.
Porque viver a proposta é lidar com realidades. E lidar com elas assim, ó. Estou passando por isso. Camila, que maior que está em nós do que aquilo que o mundo tem a nos oferecer. Que nós possamos viver a totalidade do Espírito dentro de nós. Então, irmãos, que nós possamos enxergar, amém? De maneira grandiosa, que aquilo que Deus nos chama para viver, isso é gradativo. Isso, ó, nós vamos ser transformados diariamente. Quantos de vocês aqui que estão comigo há 2 anos, 1 ano, meses, que você olha para você no passado e diz assim, que vergonha de que eu era? Diz aí para mim que eu quero conhecer você, para saber se realmente de verdade, irmãos. Se também não for verdade, não fala nada não, fica na tua. Ô glória. Sabe por quê? Não é que você está transformado, você está no caminho. Nós estamos vivendo o caminho. Nós estamos posicionados no caminho. Porque existe uma coisa, irmão, chamada posição. Que nós somos assim, nós nos posicionamos e desposicionamos. Porque não acontece do jeito que a gente quer. Só que eu vou te contar uma história. As coisas não vão acontecer do jeito que você quer, não. Elas vão acontecer do jeito que Deus quer que elas aconteçam. Não é da maneira que você quer que elas aconteçam. E se você ainda tem sido um manipulador de propósitos, você é aquele que conta mentira para si próprio. Você se ilude. Eu dei um exemplo de casamento, irmão, mas eu estou falando de vida espiritual. Mas é porque é uma coisa que as pessoas sempre escutam falar. Pastora, Deus trouxe minha esposa de novo para casa, meu marido de volta para casa. Mas eu não lido com a realidade que fui traído. E o meu marido e minha mulher que me traiu não lidam com a realidade que me traiu, que desonrou. Então como essa casa pode ser restaurada? Já já ela cai de novo. É como construir uma casa sobre areia. Ela não tem fundamento. Pode algo que não tem fundamento colocar de pé? Você ficar de pé? Pode a tua vida espiritual ficar de pé se você não tem fundamento? Uma hora você cai. Porque eu falo direto com os irmãos, cuidado com paz temporária. A pessoa começa a viver uma paz, ela começa a tirar a visão daquilo que Deus quer tratar ela. Escuta. Ah, porque isso aqui eu estou vivendo meu propósito. Que propósito que você vai viver fora da restauração espiritual que Deus te chamou para viver? Hein, irmãos? Se Deus me chamar para eu restaurar a minha casa, é porque Deus quer que eu entenda de restauração pessoal de casa, certo? Quem aí está entendendo o que a pastora está falando? E existem coisas em nós que precisam ser tratadas. Ah, eu não preciso. Eu sou mulher de Deus, sou homem de Deus. Sou posicionado. Posicionado em quê, irmãos? A posição é contínua de obediência. Agora, o que Deus vai nos chamar para viver é o céu que vai liberando as palavras, não somos nós. É Deus que vai dizer, isso aqui você precisa ser restaurado. Aquilo ali você precisa lidar com realidades. Aí eu volto de novo. Houve uma quebra no casamento, volta a morar na mesma casa. Lida como se nada tivesse acontecido, é assim? É assim? Ou você tem dores? Ou você tem dificuldades? Ou você foi desonrado e precisa olhar e dizer, meu Deus, eu preciso ser refeito. Alguém pode ser refeito sem lidar com realidades? Me diga aí. Vivendo o conto da carochinha? E eu vou dizer uma coisa pra você. Deus falou assim, Daniele, pessoas não vão passar de nível porque elas não querem restaurar suas casas. Porque a primeira coisa que Deus faz é chamar o profeta para viver um propósito. Quem lembra de Oséias? Oséias, vai lá, pega
uma mulher no meio das prostitutas, tu vai ter filho com prostituta. Aí a mulher voltou para a prostituição, Deus vai lá e falou, Zé, vai lá e busca de novo. Porque assim eu quero restaurar a casa de Israel. Que é um povo idólatra, é um povo prostituto. Quem lembra disso aí? Quem lembra desse detalhe profético aí que a pastora está falando? Então, quando uma pessoa ela tem dificuldade de lidar com realidades, escuta isso, ela vai conseguir chegar em algum lugar? Não vai, porque ela lida com a mentira. Qual é o altar que ela carrega, irmãos? Qual é o altar que está posicionado dentro dela? Digam pra mim. Da mentira. Se você vai ensinar algo pra alguém e esse alguém diz, não, já sei, ela precisa ser orientada, mas ela não quer, porque o orgulho está permeando dentro da mentira. E aquela pessoa nunca vai sair daquela posição, sabe por quê? Porque ela se acha posicionada. Existe uma diferença entre eu me achar posicionado e eu estar posicionado. Existe uma história entre eu pegar e contar pra Elinaldo, Elinaldo, não preciso que você fale nada comigo que eu tô posicionada. Vai ter ativação nisso aí? Não tem sentido, irmão. Daqui a pouco eu vou cair de novo. Já eu vou cair de novo porque eu não fui tratada. Ninguém muda em 5 meses, 4 meses, 6 meses. Isto é uma mentira emocional. Já você cai naquilo que você precisa ser tratado. As pessoas vão viver mudanças diárias, gradativas. Elas precisam ser tratadas e condicionadas à cura e à restauração. E pode ser que você ache que já esteja restaurado. E Deus vai te chamar a viver outra restauração dentro da restauração que Ele te chamou para viver. E aí? Não, pastora, mas eu não dormi, agora estou dormindo. Eu não comi, agora estou comendo. Já estou restaurado. Mentira. Não está. Você não está. Porque eu falei essa semana, acho que foi lá no podcast. Já não lembro mais, irmãos. Que eu prego todo dia, tem hora que eu já não sei mais o que é o que. Existem 3 maneiras de Deus restaurar os seus altares. Primeiro, talvez até um pouco mais. Espírito, alma, corpo, que inclui mente e emoções. E ninguém perde o costume do Egito em 2, 3, 4, 5, 6 meses. Eu quero que você reflita. Quantas vezes você quis se tornar uma cristão, mas você passou o processo da restauração pessoal para querer viver processo que Deus não te chamou para viver e caiu. Dá uma olhadinha no teu passado aí e me conta. Lembra? A primeira vez Deus te chamou para restaurar você. Primeiro, você quis ser pregadora da palavra, caiu. Segunda vez, Deus te chamou para restaurar a tua vida espiritual. Você é pregadora, caiu de novo. Então você acha que você foi tratado se você está sempre contando mentiras emocionais para você mesmo? Você está sempre criando pódios para você que Deus não te chamou para viver ainda. Porque ninguém vai chegar em lugar nenhum sem primeiro ser restaurado emocionalmente. Sem primeiro ser curado dos comportamentos que aderiu no Egito. Sem primeiro ser liberto do temperamento colérico, do temperamento adúltero, do temperamento fornicador, do temperamento fraudador, mentirosa, sei lá o que, irmãos. É tanta coisa que o diabo cria que a gente até perde a visão. Não vai, irmãos. Quando Deus te chama a viver uma restauração, é porque tem algo além que Deus quer que você viva. Eu estou contando para os irmãos agora recentemente que eu cheguei de viagem sábado de madrugada e o Senhor falou, organiza tudo de novo. E aí, essa madrugada eu estava 3h30 orando, nem dormi. Até agora, desde as 3h30 da manhã eu não dormi. Fiquei acordar direto. Fiquei orando até 5h pouca da manhã, depois levantei, resolvi as coisas. Mas nós caminhamos carregando uma mentira que ela, alimentada diversas vezes, ela se tornou uma realidade.
porque eu estou posicionado, porque eu estou vivendo a restauração. Você não está vivendo a restauração. Porque a restauração é todo dia renunciando e posicionado. Primeira coisa, se Deus chamou para você ser restaurado e você está querendo viver outra coisa, você não está vivendo o propósito de Deus. Você está vivendo o seu propósito. Se você está, Deus colocou você em um lugar para ser tratado e você está vivendo o que você quer, é porque você não está vivendo a restauração. E eu vou dizer mais, já já você cai de novo. Sabe por quê, irmãos? Ah, pastora, a senhora está falando realidades, que a gente tem dificuldade de lidar com a realidade. A verdade, irmãos, é que quando nós contamos uma mentira várias vezes para nós mesmos, nós começamos a ter dificuldade de lidar com a realidade. A verdade, ela passa a ser uma mentira e a mentira passa a ser uma verdade. Então, quando alguém te fala de verdade, você se incomoda. Mas quando alguém alimenta uma mentira, você acha que é natural. Porque os altares internos precisam ser quebrados, irmãos. Eu estava falando com a Ruth um dia desse, se não me engano. Existem altares que só vão ser revelados para nós em propósito de jejum. Quem aqui foi revelado um altar que precisava ser quebrado na tua vida através desses propósitos longos de jejum que a gente tem feito? Sabe por quê? Porque tem altares que só vão ser revelados, que são as castas que Jesus fala, que só saem com jejum e oração. Então, irmãos, e quando você fica contando mentira, que você está posicionado, que você tem ministério, se você não resolveu nem a tua vida, como é que você tem ministério, irmãos? Como é que você pode ajudar os outros se você ainda não se ajudou? Como é que você ainda não foi liberto por você mesmo? Existem propostas de Deus que vai chegar para nós em jejuns e orações e consagrações. Por que eu falei, irmãos, nós vamos fazer um propósito de renúncia? Eu sei que tem muita gente que fez do jeito que quis, buscando marido, buscando mulher, fazendo outras coisas. Essas pessoas não vão ter resultados. Porque tudo que você faz fora da direção do teu líder vai dar errado, irmãos. Isso é fato, é bíblico. Se você for chamado para viver isso aqui, você não consegue nem viver a ordenança de uma liderança, como é que você vai se liderar? Primeiro você tem que aprender a ser liderado, para depois você liderar. O que aconteceu com Pedro? Pedro teve que andar com Jesus, caiu, mas depois ele entendeu o princípio da liderança. Nós precisamos entender que nós precisamos ser curados emocionalmente, que não podemos pular passos. Ah, não, mas eu vivo isso, porque eu vivo aquilo. Você conta uma mentira para você mesmo. Sabe por que você tem crise de ansiedade? Porque você não lida com elas. Você conta para você mesmo uma narrativa que você está curado. E não é verdade. Sabe por que o demônio já soprou no teu ouvido várias vezes que vai levar a tua vida? Porque uma hora ele vai. Porque você quer mostrar para os outros que está vivendo uma vida que você não vive. E se nos momentos de crise o diabo se apresenta a você, ele vai se apresentar de novo, porque você não foi restaurado emocionalmente. Ele vai voltar de novo, porque ele nunca saiu, ele só se escondeu. Bom dia, gente. Então o tema hoje, irmãos, é sobre as mentiras que nós contamos para nós mesmos e que nós acreditamos nela. Irmãos, tu conhece teus filhos? Quem aí acha que conhece os filhos? Eu acho que conheço as minhas. Quem você fala assim, eu acho que eu conheço meus filhos, ou eu conheço meus filhos? Adianta você ficar passando pano para os teus filhos? Eu acho também. Adianta você ficar passando pano para os teus filhos? Não, irmãos. Ah, porque meu filho... Não, irmão. Realidade. Porque essa passação de pano, uma hora vai trazer prejuízo. Adianta você passar pano para algo que Deus quer te tratar? Deus vai tratar alguém que não assume que precisa ser tratado? Diga para mim. Deus vai libertar alguém que carrega mentira até para ser liberto?
Não vai. Se a pessoa olha para algo que ela precisa ser curada e ela passa por cima do processo para viver o seu propósito pessoal, essa pessoa vai cair de novo. Em qualquer momento ela vai cair, porque ela não foi tratada. Ela não lidou com a realidade de que ela precisa ser liberta. Ela lida com a mentira de que ela já foi curada, transformada, liberta. Irmãos, me diga uma coisa, tem irmãos que estão comigo 2 anos aqui. Cada live é uma nova experiência, é ou não é assim? Cada live é um novo aprendizado, é um novo formato, é uma nova visão, é ou não é dessa maneira? Então como que nós podemos já ter tudo, irmãos? Nós não podemos, irmãos. Nós vamos cada dia ser tratados gradativamente. O Senhor Jesus está mudando o nosso comportamento, as nossas atitudes, porque ninguém chega em lugar nenhum sem sofrer uma troca de identidade. Eu vou ler algo aqui, mas eu quero falar algo para vocês. Você quer ver se um crente, eu vou anotar isso aqui, irmãos, ele está vivendo uma troca de identidade? Eu vou te dizer. Ele põe Deus em primeiro lugar. Quando você escuta um crente, amém? Quando você escuta um crente que ele diz assim, olha, eu preciso, eu tenho esse compromisso acima de Deus. Nunca foi tratado e nem quer ser, porque ele continua carregando a mentira emocional. Amém? Então, ele não dá a Deus o primeiro lugar, ele sempre tem uma desculpa. Então carregue bem esse ato profético aqui. Amém? Pode bloquear, tá, gente? Pra gente não perder tempo. Que a gente não tá com tempo pra perder com futilidade, não. A gente tá com tempo pra perder hoje com Jesus, amém? Só bloquear, tá? Pra gente não perder nosso tempo. Esse pessoal, eles entram nas lives, eles são haters, tá? Então eles criam um grupo, eles entram nas lives cristãs pra derrubar a live. Tá bom, irmãos? Então, entrou, escreveu qualquer coisa, vamos bloquear automaticamente, tá bom? Então, o primeiro lugar é de Deus. Aquela pessoa, ela não negocia nada. Primeiro lugar é Deus. Primeiro eu vou fazer para Deus, primeiro eu vou viver para Deus. Primeiro é Deus, para depois as demais coisas. Então, se você conhece alguém que ele ainda negocia o primeiro lugar com Deus, esse crente é tratado ou esse crente não tá... Nem a unha do pé dele foi tratada. Diga aí pra mim. Ele não foi tratado, irmãos. Nem a unha dele foi tratada. Porque ele sempre tem uma desculpa para as responsabilidades dele com Deus. Responsabilidade de oração, responsabilidade de jejum, responsabilidade de fidelidade. Ele sempre tem um compromisso. Então esse crente, irmãos, nem a unha do pé dele foi tratado. Segundo ponto, ele carrega o espírito de rebelião. Ele toma atitudes sem a liderança dele. Então qual é o segundo lugar? Não tem legitimidade com o altar. Por quê? Ainda carrega o espírito da rebelião. Amém? E o que o pecado da rebelião é considerado na Bíblia? Quem lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Todo aquele que não aceita ser liderado, ele tem o propósito da rebelião. E se ele tem eu não estou falando de quem erra, eu estou falando de quem permanece no erro. Ponto. Errar, todo mundo erra. Mas a posição é o seguinte: qual é a tua posição diante do erro? Feitiçaria. Então, para Deus, aquela pessoa ela é considerada feiticeira. E se ela é considerada feiticeira, ela tem salvação? Porque, irmão, você começa a ver um crente quando ele não aceita a liderança. Quando ele quer tomar atitudes fora daquilo que o ministério tem a oferecer para ele. Não é liderado. Ele ainda tem propósitos de feitiçaria no sangue. Ela tem propósitos de feitiçaria no sangue, na alma, no espírito. Ela é liderada por mentiras.
não carrega a proposta de Deus. Então, não põe Deus no primeiro lugar. Rebelião, né? Segundo, desobediente nato. Mas quando você vai falar, ele diz: eu já sei. Isso aqui eu já faço. Aquilo ali eu já vivo. Aquilo outro eu já faço. Essa pessoa não vive a realidade. Ela tem altares de mentiras dentro do seu coração. E por que eu estou falando isso? Como um alerta. Para que nós possamos olhar para dentro de nós. E... porque deixa eu te explicar uma coisa, irmãos. A pessoa, quando ela lida com Deus, ela liga no princípio da honra. E se ela lida no princípio da honra, ela não vai ficar contando mentiras. Porque o altar é o ponto entre ela e Deus. Então ela não tem por que contar mentira. Se ela conta mentira, é porque ela ainda carrega rebelião. Se ela carrega rebelião, ela ainda carrega feitiçaria. Ainda tem propostas do mundo sobre ela, muito fortes. Altares levantados, erguidos, que têm sustentado a vida fora de Deus. Então aquela pessoa, ela tem que olhar para dentro de si e falar: preciso rever meus conceitos. Amém, irmãos? Essas são pessoas que foram chamadas, como eu e você, para viver uma troca de identidade. Mas elas estão posicionadas para terem as suas identidades trocadas? Diga para mim. Irmãos, você que tem 40, 30, você diz assim: se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, muita coisa tinha sido diferente, certo ou errado? Certo ou errado? Agora, como que alguém pode mudar de um dia para o outro e já está posicionado? Tem coisa errada. Tem coisa errada. Essa pessoa está lidando com ilusões. Ela não foi tratada e nem vai ser. Porque na cabeça dela, ela já está por cima, já está fazendo, e o diabo está trabalhando nela. Porque ninguém muda de identidade de uma hora para outra. Pedro andou com Jesus para ter a sua identidade, ó, lá na frente sendo feita. E Pedro andava com Jesus todo o tempo. Almoçava, jantava com Jesus. Tinha uma vida aos pés do Senhor Jesus. Certo ou errado, irmãos? Então eu quero liberar para você hoje, amém? Aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando. Que nessa manhã você possa se levantar para viver a proposta de Deus. Obrigada, gente. A gente não perder tempo. Coisa que não vale a pena, né? A gente olha para a nossa vida e diz assim: tá, é hater. Eles estão criando grupos aí, estão entrando nas lives cristãs para derrubar as lives. Tá bom, irmãos? Então preciso que vocês estejam no gatilho aí, para que eles ficam denunciando a live. Amém? E o TikTok, ele tem uma falha aí, tá? Denuncia, eu tenho que me defender. Sem estar falando palavrão, sem estar nua, sem estar... enfim, né? É assim que funciona. Então bloqueiem logo pra gente não perder o nosso tempo e não atrapalhar um conteúdo tão valioso como esse, por causa de gente fútil, bobeira. Então eu quero ministrar na tua vida hoje que você que está aí olhando, obrigada, Deus abençoe. Bom dia, Maria, Deus abençoe você, tá, filha? Que o poder de Deus esteja sobre vocês. Que Deus vai te chamar a viver algo interno. Irmãos, me diga uma coisa. Se Deus chamar você para restaurar a tua casa hoje, o que você tem que fazer? Como que nós temos que nos comportar? Temos que restaurar. Você restaura uma casa em 2, 3 dias, 3 meses, 6 meses? Não, irmãos. Isso vai demandar um tempo.
isso, vai ter um tempo para viver restauração, obedecer isso aí, viver posicionado. A gente vai sendo restaurado, vai sendo refeito, de acordo com aquilo que Deus nos mostra. Olha, você precisa mudar isso. Aquilo ali precisa ser transformado ainda. Então o que a pastora está falando? Não pule os degraus, irmãos. Os degraus foram feitos para você vivê-los. Porque se você não viver os degraus, Satanás lá na frente ele vai encontrar uma vala aberta. E ele vai voltar e vai se posicionar. Porque o que eu entendo? Eu tenho falado ultimamente muito sobre restauração, porque Deus tem me incomodado muito. O que eu entendo sobre ser restaurado? Sobre restaurar altares de oração, altares de jejum, altares de intimidade com Deus, altares de obediência. Por quê? Porque toda vez que Deus nos chama a restaurar, nós até podemos passar por cima, né, irmãos, das restaurações, dizer eu não vou ser restaurado, eu não vou viver isso, vou passar por cima. Mas lá na frente, o diabo vai te apresentar o mesmo problema que você não foi restaurado. Dá uma olhada para dentro de você e pense quantas vezes você caiu no mesmo pecado, porque você não foi tratado nele, nela. Você não foi tratado. E aí você diz, não, eu tô bem. Para de lidar com a realidade que você está em tratamento. E lá na frente o diabo faz você cair de novo. Porque ninguém vive restauração de uma hora para outra. Quando Deus nos chama a ser restaurados, primeiro tem que ter renúncia. Segundo, tem tempo. Lembra? Há tempo de plantar e há tempo de colher. Me diga uma coisa. Alguém vai poder fazer alguma colheita sem plantar? Alguém vai poder colher alguma coisa sem plantar? E se eu estou vivendo uma restauração, eu estou sendo convocado a fazer um novo plantio. Certo ou errado, irmãos? Como que eu quero colher se eu não plantei nada, irmãos? Porque o que eu entendo da restauração espiritual, material, sentimental, enfim. Deus quer que você viva aquilo que foi quebrado. Deus quer que você lide com realidades. Deus quer que você lide com aquela dor. Neemias, vai lá e restaura os muros. Neemias olhou, chorou, jejuou, se lamentou. Depois, com a visão, ele disse, será que vocês não estão vendo? Vocês estão uma vergonha, que vocês estão vivendo a miséria. Porque nós temos dificuldade de lidar com aquilo que está quebrado. Bom dia, gente. Nós temos dificuldade de lidar com aquilo que está quebrado. Prosperidade, Alê. Nós temos dificuldade. Nós ficamos ali olhando e dizendo, não, eu não estou quebrado, eu estou bem, eu estou pronto para cumprir isso, eu estou pronto para cumprir aquilo, eu estou pronto para fazer isso, eu estou pronto para lidar com mais aquilo outro, meu Deus. E aí eu te pergunto, será? Que a paz do Espírito Santo esteja com você. Porque ninguém vai ser restaurado de um dia para o outro, irmãos. Ninguém vai ser curado de um dia para o outro emocionalmente. Você vai sendo liberto, ó. Fui curado da depressão. Aí agora, na minha mente, eu já não transmito informações de que eu sou depressivo. Eu já não me comporto como um depressivo. Eu sou curado da ansiedade. Eu já não fico carregando a frequência do medo, porque para quem não sabe, todo aquele que carrega a frequência do medo, ele tem um trauma, ou vários traumas. E os vários traumas que ele tem são destinados a alimentar a ansiedade que vem de Satanás. Então o medo é uma frequência, um reflexo. Aí a pessoa diz, não, eu estou liberto da depressão, da ansiedade. Ai, mas o que vai acontecer na minha vida amanhã? Você não está liberto. Nathalie, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Que você viva a totalidade do que é maior dentro de nós.
que é a proposta do Espírito Santo de Deus. Que você viva a legitimidade da proposta de Deus dentro de nós, como construtores espirituais da graça, do trono, do poder e da autoridade do Eterno. Então nós começamos a olhar para nós e começamos a entender que estamos prontos, quando na realidade ainda carregamos frequências. E foi aquilo que eu falei, tem alguns altares que só serão revelados através de uma intimidade. É quando você é convidado a restaurar alguma área da tua casa, da tua vida, da tua família, da tua história, da tua mente, e Deus quer que você viva aquilo ali para você entender de restauração. Para você entender aquilo que Deus tem para você. Porque, em outras palavras, ninguém vai chegar em nenhum acesso de Deus. Bom dia, gente. Vai chegar em nenhum acesso de Deus sem por dentro estar restaurado, curado. Porque, irmãos, grava o que a pastora está falando para você. Se você não for restaurado, já já você cai naquilo que você já caiu algumas vezes. Porque ser restaurado, ele dá com dores. Ele dá com erros. Ele dá, bom dia, Claudinha, ele dá com consequências. É dar a cara para bater. Quem é que tá pronto para dar a cara para bater? Ou dizer assim, eu não preciso, porque eu... Então você ainda é soberbo. Você ainda carrega o Egito. Você ainda tem frequência daquilo que Deus quer tirar você. A tua soberba não deixa você enxergar que você tem sido o maior sabotador do teu destino. Certo ou errado? Então eu quero liberar, eu ainda vou ler alguns versículos aqui. E quero deixar bem claro aqui para vocês. Às vezes nós temos dificuldade, eu ainda preguei sobre isso, irmãos. Eu vou até botar essa live. Ela foi uma bênção. Nós olhamos para o Rio Jordão, preguei sobre isso, acho que foi sábado, sexta, não sei, irmãos, quinta. E nós olhamos e dizemos assim, eu não vou mergulhar 7 vezes no Jordão, porque tem outros rios mais limpos para eu mergulhar. Mas qual é o rio que Deus mandou mergulhar, irmãos? É o rio da restauração? É porque nós precisamos viver o propósito da humilhação, para nós entendermos aonde Deus quer nos levar. Existem lugares maiores que Deus quer que nós colocamos os nossos pés. E nós temos que parar de olhar e dizer, eu não preciso, não, eu não. Porque eu vivo isso, porque eu vivo aquilo. Você é quebrado. Bem-vindo, Osvaldo. Posso ser profeta na tua vida? Você está quebrado. Porque todo mundo que é quebrado, como era Naamã, ele vai para ser ajudado, mas ele quer comandar o profeta. Ele vai na porta do profeta porque é leproso, mas não. Tem outros rios melhores, espera aí. Quem precisa ser ajudado? Deus está dando direção a você. Você precisa ser curado. Você precisa ser liberto. Irmãos, Deus conhece a nossa natureza. Será que se Deus levantar você hoje, amanhã você já não está vivendo o que quer? Será que se Deus mudar um pouquinho a tua casa, pouquinho só, você já não vai virar para o teu líder e vai dizer, isso aqui eu não vou viver. Mas quando tu estava quebradinho, mas o que a pastora falar eu vou seguir. Porque ela sabe. Então, irmãos, é um alerta
de Deus. Não é só para vocês não, para mim também, irmãos. Porque toda vez que eu prego para vocês, em primeiro lugar, Deus está tratando em mim. E eu tô falando pros irmãos aqui, eu comecei de manhã falando, 8 horas, que eu cheguei sábado de viagem, e Deus falou comigo assim: Daniele, muda toda a tua casa. Toda a minha casa, tudo. Deus falou: eu quero que mude a cor da parede, eu quero que mude a posição de alguns móveis. Irmãos, eu não consegui enxergar. E eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava. Porque eu me disponibilizei a obedecer. Você entende que tem visões que só vão chegar para você dentro daquilo que Deus quer restaurar você, quando você posicionar a obedecer? E aí, irmãos, eu tô no primeiro andar, que é um apartamento. Só que aqui tem muita coisa. Muita coisa, muita coisa. E lá em cima tem um quarto de ferramentas. E ontem era tarde da noite, eu estava no quarto de ferramentas. Coisas que tinham que ser jogadas fora. Fios que estão estragados. Coisas que não tem por que estar guardado. Tinta que estava estragada. Para que a pessoa está guardando isso? E eu comecei a separar tudo na varanda. Comecei a descer hoje no carro para jogar fora. Então, quando Deus te chama para viver uma restauração, tem ou não tem coisas que precisam ser mudadas? Fala para mim. Ou os entulhos não nos deixam enxergar aquilo que precisamos ser confrontados? Os hábitos não nos deixam enxergar aquilo que Deus quer tratar em nós. A mudança intelectual, a mudança emocional. Às vezes Deus vai te chamar para mudar coisas de posição. Escuta. Deus vai chamar você e vai dizer: olha, mude coisas de posição. Porque Deus quer tirar a tua visão. Ele quer mudar a tua visão acerca de algo, de alguém, de um ambiente, de um espaço. Deus vai levar você a outro lugar para te mostrar realidades que você não consegue enxergar no dia a dia. Deus vai trazer você numa live para mostrar para você que tem coisas ainda em você que precisam ser curadas, transformadas, que você ainda precisa ser lapidado. Irmãos, não feche as portas para o Espírito Santo dizendo que você já sabe. Ah, não, isso aqui eu já sei, aquilo outro eu já vi. Aquilo outro eu já sei como é que faz. Você está fechando portas. Aí o Espírito Santo olha para você e diz assim: o Espírito Santo é educado, irmãos. Ele não vai querer tratar alguém que não quer ser tratado. Ele não vai querer validar alguém que não quer ser validado. Ele não vai querer mudar a vida de uma pessoa que é soberba e diz: eu não preciso. Eu já estou posicionado. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que Deus me chama para viver um propósito como a gente viveu agora, e eu ainda vivi um outro propósito muito violento, me diga, Ele mostra ou não mostra que tem coisas em nós que precisam ser mudadas? Quem aí nesses jejuns todinho, Jesus cada vez tem mostrado algo de restituição a você emocional? E diz assim: ó, tu acha que tu tá vivendo? Mas não, isso aqui ainda precisa ser mudado. Isso aqui precisa ser transformado, isso aqui precisa ser validado. Esse teu comportamento precisa mudar. Isso aqui precisa ser colocado em ordem. Aquilo outro precisa ser erguido, precisa ser mudado. Porque é o que eu estou falando. Tem altares de Baal que eles só vão ser revelados dentro do posicionamento, da fidelidade, da intimidade e da legitimidade. Porque quando eu carrego fidelidade, obediência, eu passo a ser um filho legítimo. Eu passo a ser um filho lavado pelo sangue. Passo a ter o mesmo DNA da cruz. Então aí, irmãos, o espírito do engano não me toca mais. Porque um dos propósitos de Deus é reconhecimento. Ele colocou Jesus para que eu e você fôssemos curados, restaurados, libertos, transformados e validados pelo trono da graça de Deus. Então eu quero ministrar na tua vida hoje
Não seja um orgulhoso religioso. Até porque você já veio disso. Você fazia parte de um templo. Irmãos, eu pego o testemunho, não é de dor não, tá, irmãos? Inclusive lá no podcast, a dona do podcast me deu esse testemunho. Eu achei engraçado, porque é o que eu mais falo. Ela falou, pastora, antes de eu me posicionar aqui no podcast, que é um podcast famoso, eu tinha um cargo na igreja, eu não queria largar o cargo, eu estava doente, com depressão, ansiedade, eu não fazia nada dentro da minha casa estava toda abaixo. E o marido fazendo um podcast sozinho. E ela dizia que não queria somar com aquele marido. Mas Deus deu uma chance àquela mulher. E ela botou a vida dela em ordem espiritual. Botou a casa dela em ordem. Hoje ela faz parte de um projeto que traz pessoas até fora do país para fazerem parte do podcast. Pregadores de fora do país. Só para você poder entender. Mas e se aquela mulher não tivesse se posicionado? Ela tinha permanecido no projeto ou Deus tinha arrancado ela do projeto para botar outra? Diga aí pra mim, qual é a tua opinião? Deus tinha arrancado. Se Deus chama a pessoa para viver um propósito, ela não quer viver, o propósito de Deus não pode ser atrasado. Deus vai preparar outra pessoa que queira viver o propósito. Certo? Então, irmão, se Deus está te convidando a ser restaurado, a ser transformado, irmão, para de olhar para o lado, irmãos. Para de querer viver o que Deus não te chamou para viver. A pastora, mas Deus me chamou para ter um ministério de oração, um ministério sei lá do quê. Irmão, como é que você vai ter ministério se você não aceita a restauração, irmãos? Se dentro de você está enfermo. Se você acabou de sair de uma quebra, como é que você vai ter ministério, irmão? Você precisa se tratar. São realidades que nós não queremos lidar. Nós passamos por cima. Pegamos um pano de saco, botamos em cima dos corpos, rispa. Só para os abutres não tocarem, mas o corpo já está morto. Quanto faz se o abutre vai comer, se não vai? Está tudo morto. Então eu quero liberar para você hoje. Eu ainda vou ler alguns versículos aqui, tá, irmãos? Vocês estão com tempo? Quem aí está com tempo? Quem aí está com tempo para ouvir? Então vou precisar de um minutinho para ir no banheiro, pegar um cafezinho e vou voltar. Pega a tua Bíblia, tá? Pega a tua Bíblia, tá? Que eu já vou falar algumas coisas aqui dentro do contexto bíblico, pra gente poder entender, tá? Aguenta aí que eu já volto.
Tô de volta, irmãos. Foi rápido, tá? Vamos lá. Efésios 4, 25. Se você não tiver a Bíblia aí, você vai escutar eu falar. Se você que tem a tua palavra aí, quiser acompanhar, acompanhe conosco aqui. Amém? Para que o Espírito Santo de Deus fale com você. Tá? Efésios 4, 25. Efésios, capítulo 4, versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Então pense comigo. Se eu vivo contando mentira e nós somos membros de um só corpo, eu estou fazendo mal a quem? Só a mim, a pessoa, eu estou fazendo mal a mim também. Então, se eu minto para o meu próximo, eu estou atraindo maldição para a minha casa, para a minha vida, para meus filhos, para a minha família, para o meu corpo físico. Amém, irmãos? Às vezes nós não entendemos muita coisa sobre por que nós estamos vivendo a promessa de Deus, a prosperidade de Deus. Vamos lá. Colossenses, meu Deus, a pessoa, que isso, pastora? Colossenses 3, 9 e 10. Colossenses 3, 9 e 10. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, irmãos, é possível uma pessoa viver o renovo de Deus contando mentiras? Ela não consegue. Então, por isso que muitos crentes que você conhece, eles não conseguem viver uma novidade de vida. Eles criam testemunhos fakes porque não tem testemunhos reais. Não tem nada de produtivo para contar. Nunca recebeu uma cura, nunca foi curado de uma libertação, de uma dor de cabeça, de uma doença, de uma dor não sei aonde, de uma depressão, de uma ansiedade, de um remédio controlado, uma casa que está sendo restaurada. Não tem testemunho nenhum. Por quê? Porque aquela pessoa nunca vai viver o renovo do Senhor. E por que ela não vai viver o renovo do Senhor, pastora? Porque ela não se despiu do velho homem. E para eu viver o renovo do Senhor, eu tenho que assumir a nova natureza em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Provérbios 12, 22. Provérbios 12, 22. Provérbios 12, 22. O Senhor odeia lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Amém? João 8, 4, 4. João capítulo 8, versículo 44. João, capítulo 8, versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Amém, irmãos? Então, não há como eu viver a identidade de Cristo
se eu conto tantas mentiras que para mim se tornou uma coisa natural? Você pode cometer um pecado, errou, mentiu, mas você se arrepende, se abomina, diz assim, Deus, que coisa feia que eu fiz. Mas e quando a pessoa conta mentira que ela acha que é uma realidade? Esta pessoa já não tem o DNA de Satanás, irmãos? Ela já não tem o DNA do diabo? Salmos 101, 7. Salmos 101, versículo 7. Salmos 101, 7. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. E se eu disser para você que muitos que estão praticando uma religião, eles não suportam um processo porque carregam a mentira? Então, quando a pessoa ela mente para ela mesma, porque eu vivo isso, porque eu vivo aquilo, ela não está vivendo, ela precisa se libertar disso para ela poder viver a proposta de Deus. Apocalipse 22, 15. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Apocalipse 22, 15. Fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria e os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então, se eu carrego a prática da mentira, que a prática, irmãos, é algo permanente, é algo que eu nem enxergo que estou falando mentira, porque eu conto tantas vezes essa mentira que eu acho que é natural. Eu vou para o céu? Vai procurando já aí Romanos 1, 25. Romanos 1, 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para Deus. Então, irmãos, eu tenho que ter uma posição. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Ou você carrega a verdade ou você carrega a mentira. Aí eu pergunto, qual é o altar que você quer carregar? Ou você vai carregar a verdade ou você vai carregar a mentira, ponto. É muito simples. Ou eu vou viver uma vida de realidade, ou eu vou viver uma vida de ilusão. Vamos levar para um lugar mais lúdico, mais bonitinho? Você que gosta de levar uma vida de ilusão, né? Então você carrega a verdade ou mentira? Mentira. Porque você acredita em coisas que não são fundamentadas. Você acredita em contos. Como estou posicionado, estou levando vida com Deus, que eu estou vivendo isso, estou fazendo aquilo, estou vivendo aquilo outro. Nada disso é real. Porque se você não tem frutos, você não está vivendo a realidade diante do Espírito Santo. Tá. Sofonias 3,13. Meu Deus, pastor, isso aí tá na Bíblia mesmo? Sofonias 3,13. Sofonias, capítulo 3, versículo 13.
O remanescente de Israel não cometerá injustiças. Eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte. Eu tenho algo a dizer a você. Quem leva uma vida de prática de mentira não tem descanso, vive amedrontado e não tem a provisão necessária na sua despensa. Sabia disso, irmãos? Eu já preguei alguma coisa sobre isso aqui. Talvez você já tenha me ouvido falar sobre isso. Quando você vive uma vida basada na mentira, embasada na mentira, você não vai viver o descanso. Você vai viver amedrontado. Então, irmãos, a mentira pode não ser uma traição que todo mundo fala. Não, mas pode ser o que você não assume. Quando você não assume um pecado, uma realidade que você precisa ser tratado, você não vai chegar no lugar que Deus quer que você chegue. Já parou para pensar nisso? Você não vai chegar dentro da proposta que Deus tem para você. Você vai viver sempre se alimentando daquela mentira e sempre querendo entender o porquê que algumas coisas não estão acontecendo na sua vida. Porque tem mentira. Então, irmãos, qual é a palavra final dessa live hoje aqui? Se mentiu até hoje, a partir de hoje comece a praticar a verdade. Se você é uma dessas pessoas que se alimenta de ilusão, comece a lidar com realidade. Porque se você continuar se alimentando de ilusão, o diabo, ele vai tirar você do propósito de Deus. Então, olhe para dentro de você e diga: eu vou viver a realidade. Vamos lá, Provérbios 6, do 16 ao 19. Provérbios 6, do 16 ao 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Desculpe, irmãos, que eu fui muito rápido, né? Provérbios 6, do 16 ao 19. Porque, irmãos, às vezes a gente tem dificuldade, porque lidar com a realidade dói. É isso. Às vezes ter que lidar com a realidade dói. Então você prefere viver uma ilusão do que lidar com a realidade. Não é assim? Você não quer lidar com aquela realidade, então você acaba alimentando algo que não provém de Deus. Você vai se alimentando daquilo ali, você vai vivendo uma coisa que... porque você não quer ver a realidade. Só que aquela dor é que vai curar você. Há 6 coisas que Deus odeia. 7 que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Irmãos, eu vou até falar uma outra coisa sobre isso aqui. Às vezes nós queremos lidar com pessoas que o próprio Deus odeia. A palavra não está dizendo aqui que Deus odeia intrigueiro? Então por que você mantém os intrigueiros do teu lado, se o próprio Deus abomina? Outra coisa, mãos que derramam sangue inocente, tá? Isso é muito grave, tá, irmãos? Salmos 5, 6. Salmos 5, 6. Meu Deus. Salmos 5, 6.
Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Agora, a palavra, irmãos, que revela muito bem o que eu quero dizer. Provérbios 20, versículo 17. Provérbios 20, versículo 17. Provérbios, capítulo 20, versículo 17. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. O próprio Salomão, que vem carregando a mente do Senhor, ele vem dizendo: obter comida de maneira mentirosa é saboroso, mas depois a areia vem na boca. E o que é ter areia na boca, irmãos? É não ter gosto de nada. É ter aquela é tudo de ruim. Porque a gente adquire algo com mentira, mas depois vem a conta. Certo, irmãos? Agora, irmãos, a gente vai chegar lá. 1 João, versículo 1, capítulo 1, versículo 6. 1 João, capítulo 1, versículo 6. Dá um tempinho para vocês acharem. Primeira João 1, 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que eu estou falando desde que abri a live, irmãos? Qual é a palavra que eu estou revelando aqui desde que a live foi aberta? Adianta eu dizer que tenho comunhão com Deus, mas continuar andando nas trevas? Só estou atrasando o meu propósito, irmãos. Eu continuo na mentira. É só falácia. Ah, porque eu estou em Deus. Ah, porque eu estou vivendo em Deus. Ah, que eu estou posicionado em Deus, posicionado em Deus. Ah, porque eu estou levando vida de oração. Tá. E cadê os frutos? Amém? Então, irmãos, grava bem essa palavra. Não adianta a gente ficar dizendo que tem comunhão se não tem. É mentira. Nós vamos responder pelo céu como mentirosos. E eu já li ainda agora em Apocalipse. O que Apocalipse diz? Os mentirosos também não vão herdar o reino dos céus. Então a gente se baseia muito em emoção, irmãos. Amém? Então, eu espero, irmãos, que você tenha aberto a tua visão espiritual essa manhã. Que o propósito de vida que você escolheu viver, você se levante para viver ele. E que você saia desse movimento de dor. E lide com a realidade dessa dor, para poder chegar no ponto que Deus quer que você chegue. Amém, irmãos? Então, hoje a pastora não volta mais. Hoje até criei que era uma folga, né, irmão? Segunda-feira, mas eu sempre estou fazendo live. Eu sempre estou fazendo alguma coisa. Mas que você seja abençoado, que você seja erguido, que você seja visitado pelo poder de Deus e que a palavra de Deus seja revelada a você. Que você entenda que tem coisas em nós que precisam ser restauradas, precisam ser curadas, que nós precisamos ser libertos. Se Deus chamou você para ser restaurado, se Ele quer que você restaure alguma coisa, é porque Ele tem prazer nessa restauração. Então viva ela, irmãos. Deixe de lado os compromissos, deixe de lado as coisas que você tem que fazer, mas viva a proposta de Deus. Tá bom? Então que Deus abençoe vocês de maneira grandiosa, sobrenatural, extraordinária, em nome de Jesus. Beijo. Tchau, tchau.